Amigos, irmãos em Cristo, hoje mergulharemos na realidade mais intrigante e mais ameaçadora de nossa vida. O grande conflito não é apenas global, ele é pessoal, ele é doméstico. O inimigo tem um alvo primário, um ponto estratégico que ele tenta invadir com maior zelo: o nosso lar. O lar, que deveria ser um santuário de paz, um refúgio da presença de Deus, tem sido frequentemente o campo de batalha de onde as forças das trevas lançam seus ataques mais virais. Discórdias, doenças, vícios, desânimo, mágoas. Estes são os sinais inequívocos da atuação de demônios, de enviados de Satanás, que procuram destruir a base da fé. Como podemos erguer uma fortaleza inexpugnável em nossas próprias casas? Quais são as atitudes, os segredos, o mapa de defesa que Ellen White revelou para a proteção do lar? Ellen White teve uma visão clara da atuação de Satanás. Ela viu claramente as táticas de agressão dos demônios e, mais importante, a forma de vencê-los. Este vídeo é um treinamento essencial de guerra espiritual. É a revelação das chaves que, quando usadas com fé, afastam os demônios de nossas casas. O que você está prestes a ouvir pode livrar sua família de laços de anos, restaurar a paz e selar seu lar com o fogo protetor de Deus. Fique conosco até o final, pois a proteção de sua casa é a própria chave para a sua salvação eterna. Mas antes de abrirmos este manual de defesa contra as trevas, eu lhe peço, com a máxima urgência, se este conteúdo toca sua alma e desperta o guerreiro de fé em você, por favor, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para receber cada uma das mensagens urgentes que publicamos sobre a guerra espiritual e o grande conflito. E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Ajude-nos a levar este selo de fogo a mais lares. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos à primeira e mais fundamental atitude de defesa. A primeira e mais imprescindível atitude que afasta os demônios da sua casa é a edificação do altar diário. Ellen White afirma que o culto doméstico, a oração da manhã e da noite, é o cerco de fogo que Deus coloca ao redor do lar. A oração é a chave que abre os céus para que os anjos ministradores possam entrar e montar guarda em sua casa. Satanás e seus demônios não suportam um lar onde o nome de Deus é invocado com fervor e consistência. Quando o altar doméstico é negligenciado, a porta se abre para a entrada sorrateira dos espíritos malignos. Ellen White revela que muitos problemas domésticos, a rudeza, a impaciência, a desunião, são resultado direto do abandono do altar. O lar que se prepara para o céu precisa ter suas primeiras e suas últimas horas consagradas ao Senhor. Ela adverte que a oração deve ser um hábito inquebrantável, realizada com sinceridade e sem pressa. O pai e a mãe são os sacerdotes do lar e têm a solene responsabilidade de conduzir essa adoração. Os demônios se aproximam onde há um vazio espiritual. A oração enche esse vazio com a presença viva de Cristo. A consistência é o segredo. Orações intermitentes são insuficientes para manter o cerco de fogo ativo. É necessário clamar pelo sangue de Cristo sobre cada membro da família, sobre cada cômodo da casa. O sangue é o único poder que os demônios respeitam, e ele é ativado pela oração da fé. A mensageira clama por fervor, não apenas palavras repetidas, mas um encontro genuíno com o Criador. O altar deve ser restaurado com urgência. Cada dia sem oração é um dia de portas abertas para as hostes de Satanás. Esta é a primeira e mais crítica atitude: fazer do seu lar um lugar de oração incessante. A segunda atitude que afasta os demônios é a purificação radical do lar de todo objeto de maldição ou de vício.
Ellen White foi clara. O Espírito Santo não habita em templos impuros, e os demônios procuram onde há ponto de apoio. Isso inclui a remoção de objetos relacionados ao ocultismo, à superstição, à idolatria ou a falsas formas de adoração. Tais objetos são pontes diretas para a influência demoníaca. Ellen White adverte contra a literatura mundana, romances vazios, música carnal e entretenimento frívolo. Estes objetos profanam a mente, o campo de batalha e afastam a luz do Espírito Santo. A mídia que promove a violência, a sensualidade ou a dúvida deve ser banida do lar de um adventista. O cuidado com o corpo também é essencial. Todo e qualquer objeto relacionado a vícios deve ser expulso. Cigarros, bebidas, substâncias que embotam o cérebro. A temperança é uma armadura contra as tentações do mal. Ellen White revela que os demônios atacam a mente através do apetite e dos sentidos. A ostentação e o luxo também são barreiras. Joias, vestes extravagantes e vaidade exagerada são ídolos. O orgulho atrai o próprio espírito de Lúcifer. A humildade é o vestido de defesa. O crente deve fazer um exame minucioso de sua casa. Se algo não honra a Cristo, deve ser destruído ou removido. O lar purificado se torna um lugar inóspito para os espíritos malignos. A presença de Deus é expelida pelo pecado. A limpeza da casa é um ato de arrependimento e consagração. A terceira atitude fundamental, que afasta os demônios, é a obediência plena e voluntária à lei de Deus. Ellen White ensina que a lei é o código perfeito, a muralha que protege a alma. O pecado é a brecha na muralha. Onde há desobediência, há um ponto de entrada para o inimigo. Os demônios têm poder apenas sobre aqueles que vivem em rebeldia ou negligência da luz. A obediência ao sábado é uma atitude de poder extremo. O sábado é o selo que os demônios temem. A profanação do sábado abre uma enorme brecha na muralha protetora do lar. Ellen White revela que o crente que guarda a lei de Deus está sob a proteção direta dos anjos. Aqueles que negligenciam a reforma de saúde, os princípios de temperança e a ética cristã estão vivendo em desobediência. A desobediência é uma escolha que dá direito legal ao inimigo de atacar o indivíduo e sua casa. O estudo da Bíblia é essencial para conhecer a vontade de Deus, mas a prática é que cria o escudo. A obediência é o sinal de que somos filhos de Deus e que estamos sob a autoridade de Cristo. Quando os demônios se aproximam, eles veem a lei de Deus escrita no coração e são obrigados a recuar. A quarta atitude é a unidade e o amor fraternal no lar, o laço de paz que impede a divisão. Ellen White afirma que Satanás trabalha para promover a discórdia, a irritação e a falta de amor na família. O lar dividido é um alvo fácil para os demônios, onde há briga, mágoa e crítica à presença de espíritos maus. O crente deve cultivar a paciência, a gentileza, o perdão e a recusa em entrar em contendas. Ellen White revela que a má vontade e o egoísmo familiar são energias que convidam à destruição. O perdão é uma atitude de guerra. Recusar-se a perdoar é dar a Satanás uma chave para entrar em sua casa. O crente deve cultivar a paciência, a gentileza, o perdão e a recusa em entrar em contendas. Ellen White revela que a má vontade e o egoísmo familiar são energias que convidam à destruição. O perdão é uma atitude de guerra. Recusar-se a perdoar é dar a Satanás uma chave para entrar em sua casa. O lar cristão deve ser um refúgio de paz, onde o amor de Cristo se manifesta entre todos os membros. O Espírito Santo só pode habitar onde há harmonia. A discórdia afasta a presença divina. Os demônios temem a unidade, pois ela é um reflexo da unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
A família deve orar juntamente por perdão e unidade. Resolver conflitos com oração é vencer o inimigo. A mensageira clama por um cuidado constante com as palavras e as atitudes. A língua pode abrir portas. O laço de paz é mantido pelo amor que se sacrifica. Peçam a Cristo o amor ágape para cobrir os erros. Esta atitude protege não apenas os indivíduos, mas a estrutura completa da família. A quinta atitude essencial é a temperança em tudo, o vestido que protege o templo do Espírito Santo. Ellen White afirma que o corpo é o templo do Espírito Santo e ele precisa ser mantido puro. A intemperança é uma aberta invitação aos demônios para atacar a mente e os sentidos. Isso inclui a temperança na alimentação, no vestir, no trabalho, no descanso e nas horas de lazer. Ellen White revela que a má alimentação, o abuso do apetite e a falta de exercício diminuem a capacidade de discernimento. A mente embotada é um alvo fácil para as sugestões demoníacas e o engano final. O crente deve fazer uma reforma completa em sua dieta, adotando os princípios de saúde dados por Deus. Os demônios temem aqueles cujo corpo está sob o domínio do Espírito Santo. O vestido da temperança é também a modéstia. As vestes que honram a Cristo são uma barreira contra a sensualidade. A exposição do corpo, o uso de roupas indecorosas, atraem o espírito de impureza. A mensageira adverte que devemos ser temperantes em nossas palavras e em nosso tempo. A preguiça, o excesso de sono ou o lazer excessivo são formas de intemperança que afastam o espírito. O domínio próprio é uma fruta do espírito. Ele é construído pela temperança. A sexta atitude que afasta os demônios é o testemunho ativo e o serviço desinteressado pelo próximo. Ellen White ensina que a melhor defesa é o ataque. O crente deve estar envolvido na obra de Deus. O lar que testemunha de Cristo e que ajuda os necessitados é um local onde os demônios não têm poder. O serviço desinteressado pelas almas perdidas mantém o foco fora do eu. Ellen White revela que Satanás busca o isolamento e a passividade. O crente passivo é um alvo fácil. O envolvimento na missão, na pregação do Evangelho e no serviço aos pobres é uma atitude de guerra. Os demônios fogem de onde o nome de Cristo é proclamado com poder e convicção. O crente deve fazer da sua vida um testemunho vivo. As palavras devem ser acompanhadas de ações. O lar que abre suas portas para a obra missionária, para estudos bíblicos e para ajudar o próximo está selado. O testemunho ativo mantém a luz brilhando e a luz espanta as trevas. Esta atitude é uma declaração de guerra ao reino de Satanás. O inimigo não ataca aqueles que estão atacando seu reino. A sétima atitude, que é um manto de proteção, é a humildade genuína, a recusa do orgulho. Ellen White afirma que o orgulho foi o pecado de Lúcifer e ele é o princípio do mal. O adventista orgulhoso que confia em sua própria justiça está de portas abertas para a queda. O orgulho impede a comunhão com Deus e com os irmãos. Ele afasta a presença do Espírito Santo. Os demônios atacam com força aqueles cujo coração está cheio de vaidade e autossuficiência. O crente deve cultivar a humildade, reconhecendo sua total dependência da graça de Cristo. Ellen White revela que a humildade é o vestido da salvação. Onde há humildade, há a graça de Deus. O manto da humildade é usado pelos anjos e ele é um repulsivo para os espíritos caídos. Esta atitude é cultivada pela oração constante, pelo arrependimento e pela rejeição de qualquer forma de orgulho. Que este manto esteja sempre em sua casa, em seu coração e em seu vestir. A guerra espiritual é real e ela é vencida no detalhe. O lar cristão é o alvo principal de Satanás, porque é nele que a próxima geração é formada.
Ellen White clama por vigilância. A proteção do lar não é passiva, mas ativa e agressiva contra o mal. Cada uma destas atitudes é um ato de fé que desencadeia o poder protetor de Deus. Na atitude 1, o altar diário inegociável. É preciso entender a profundidade da oração. Ela não é um mero ritual, mas um intercâmbio real entre o homem e Deus. A oração da fé constrange os anjos a montar guarda. Ellen White revela que o crente que ora está sendo sustentado por forças maiores. A profanação deste momento com pressa ou sono é uma negligência que o inimigo exploita. A cada noite, devemos pedir a Cristo para colocar um cerco de anjos. Na atitude 2, a purificação do templo, o olhar precisa ser cirúrgico. Objetos de maldição, mesmo que herdados, devem ser queimados. A literatura mundana na prateleira é uma chave aberta. Ellen White não deixa dúvidas. A mente deve ser guardada. E a guarda da mente começa pela purificação do ambiente que a alimenta. A música carnal, mesmo que com letra suavizada, traz o espírito do mundo. Na atitude 3, o escudo da obediência, o foco é na integridade. Satanás não tem direito legal onde não há pecado. A violação do sábado, a mentira nos negócios, a desonestidade são feridas na alma que permitem a entrada do demônio. Ellen White clama por uma integridade de caráter. A lei de Deus é o padrão para a vida e a obediência plena é o único caminho para a segurança. A luta contra o pecado é a luta pela posse da sua alma. Na atitude 4, o laço da paz. A luta é contra o egoísmo familiar. A mágoa não perdoada é um vírus que se alimenta da alma. Ellen White viu que as discordâncias familiares são causadas por agentes de Satanás. A oração pela unidade, o perdão diário, o trato gentil são os remédios. O lar onde reina o amor é inviolável. Na atitude 5, o vestido da temperança. A batalha é pela clareza. Um corpo saudável é essencial para uma mente clara. Ellen White revela que a intemperança é o segredo do engano final. O embotamento da consciência pelos vícios ou pela má alimentação é uma tática demoníaca para impedir o discernimento. A temperança é disciplina espiritual. Na atitude 6, a bandeira da verdade, o crente se torna um atacante. O lar missionário não é atacado, pois seus moradores estão ocupados no trabalho de Deus. Ellen White diz que o testemunho ativo mantém os olhos firmes em Cristo. O serviço ao próximo é um ato de amor que neutraliza o ódio demoníaco. Na atitude 7, o manto da humildade, a recusa do orgulho é a defesa final. O orgulho atrai o próprio Lúcifer, a humildade atrai os anjos. A consagração diária é um ato de humildade. Reconhecer a própria incapacidade é dar espaço ao poder de Cristo. Que o seu lar se torne essa fortaleza de fogo, resistindo a todo o ataque do inimigo. A vitória é certa para aqueles que acreditam e agem. Amém.